Deus é maravilhoso. Eu não me canso de glorificar ao meu Deus, de glorificar ao meu Pai, porque durante todo este ano Ele esteve cuidando de mim, assim também Ele esteve cuidando de cada um dos irmãos. E nós não devemos de maneira alguma cairmos na tentação de murmurar contra o Senhor. Eu sei que algumas petições que nós fizemos neste ano foram atendidas por Deus, sim ou não? Sim. Mas há algumas que não foram atendidas por Deus. Algumas das nossas orações vieram com a resposta de sim da parte de Deus, mas algumas orações vieram com a resposta de não da parte de Deus. Mas ou sendo sim ou sendo não, nós glorificamos a Deus, porque em tudo Ele está cuidando de mim e de você. E no tempo dele, Ele irá fazer da maneira dele, do jeito que Ele quiser. E não cessemos de glorificar o nome de Jesus. Mais um 25 de dezembro que estamos reunidos na casa do Senhor. Esse culto de ensino é um culto de ensino especial de Natal, onde o nosso Deus falará poderosamente ao nosso coração. Deus também enriquecerá o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Ele irá nos fazer crescer, não só na graça, mas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que os irmãos estejam em atenção dobrada, com o coração aberto, humilde e manso, para receber a mensagem da parte de Deus. Amém? Eu não acredito em coincidência. Se estamos aqui, é porque o Pai tem algo para nos ensinar, porque o Pai tem algo para nos falar. Não desprezemos a mensagem de Deus. Amados, abra a sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 2, Lucas, capítulo 2. Amém? Lucas, capítulo 2. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que nos diz desta maneira: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que
que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Bíblia aberta, olhos fechados. Vamos dar graças a Deus. Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pelo Teu Evangelho. Te louvamos, meu Deus, pela oportunidade, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu conselho, para recebermos a Tua mensagem. Então nos fala poderosamente, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque estamos dispostos a ouvir todas as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, meus amados. Hoje não é uma data comum. Em todo mundo, no dia 25 de dezembro, se é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Cada país, com a sua respectiva cultura, celebra este dia da sua maneira. Infelizmente, alguns países que são contrários à fé cristã, é proibida a comemoração do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no Brasil, nesta data, todas as pessoas, aquelas que frequentam a igreja ou aquelas que não frequentam a igreja, entram no clima do Natal. Se reúne a família, se reúne os amigos, se faz um jantar, se faz um churrasco e todos estão ali comemorando. Há também por trás desta data grande crítica por parte de algumas pessoas de dentro da própria igreja. Algumas pessoas acham que o Natal não deve ser comemorado por ser uma data pagã. Algumas pessoas acham que o Natal deve sim ser comemorado porque foi o dia em que Jesus nasceu. E assim nós temos por todos os lados esta guerra de narrativa. Não deve ser comemorado o Natal. Não deve ser comemorado o Natal. Nesta noite, neste culto de ensino, para ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso discernimento acerca desses fatos, eu quero fazer uma abordagem primeiramente histórica e depois uma abordagem teológica acerca do Natal. Para entendermos primeiro essa questão sobre o Natal, nós temos que voltar às suas origens. E quando nós falamos isso, é necessário nós voltarmos lá no livro do Gênesis. A Bíblia diz que Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia diz que Cã ele teve um filho por nome de Cuxi. E Cuxi, por sua vez, teve um filho por nome de Nimrod. No capítulo 10 do livro do Gênesis, a Bíblia fala que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Mas quando a Bíblia fala sobre ser um homem poderoso na terra, a Bíblia não está falando de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia está falando de um homem tremendamente ímpio. Nimrod foi o primeiro homem a escravizar pessoas. Ele sequestrava pessoas,
e escravizava estas pessoas ou vendia estas pessoas. Nimrod foi o fundador das duas maiores cidades ímpias de toda a Bíblia. Ele foi o fundador de Babel, que posteriormente se tornou Babilônia, e ele também foi o fundador de Nínive, as duas cidades mais ímpias de toda a Bíblia Sagrada. Nimrod, ele também era um homem famoso naquela época. A própria Bíblia diz que ele era conhecidíssimo, ele era famoso, ele era conhecido pela sua astúcia, pela sua maldade, pela sua impiedade. A mãe de Nimrod se chamava Semiramis, e diz a história, não a Bíblia, diz a história, relatos babilônicos, que Semiramis se apaixonou pelo seu filho Nimrod. Então eles iniciaram um caso, um incesto. Semiramis tinha o desejo de engravidar do seu filho, ela era fanática pelo seu filho Nimrod, então ela desejava ter um filho do seu próprio filho. E diz os relatos babilônicos que Nimrod, ele foi assassinado, ele morreu. Então Semiramis, grávida, seu filho ainda não tinha nascido, ela estava grávida, ela se viu sem o seu filho e marido. Então ela diz para o seu povo, ela diz assim: olha, o meu filho Nimrod, o poderoso, o grande, ele foi morto, mas ele está renascendo dentro de mim. Quando o filho de Semiramis nasce, ela dá o nome de Tamuz, e Tamuz, ele cresce. Não se sabe muito bem a idade que ele tinha quando ele faleceu, mas ele não era muito velho. E quando o seu filho, ainda na infância, na juventude, ele falece, os relatos babilônicos dizem que Semiramis levantou 40 dias de jejuns em favor do seu filho para que ele ressuscitasse. Ele ressuscitou? Ele não ressuscitou. Mas então Semiramis, ela olha para o seu povo e ela diz assim: olha, Tamuz, ele ressuscitou. E o povo pergunta: então cadê ele? E ela aponta para o sol. E ela diz: Tamuz é o Deus Sol. Irmão, toda a origem do paganismo e da idolatria tem o seu berço nessa história. Tem o seu berço nessa história. A Mesopotâmia, ela foi o berço da civilização. E ela não só exportou a escrita, a leitura, a arte, mas como também a idolatria. Toda idolatria que você vê hoje, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tem o seu berço nessa história. Então as civilizações que vieram depois, tratavam Tamuz como o Deus Sol, outro como o Deus da agricultura, outro como o Deus disso, como o Deus daquilo, por causa dessa historinha que sua mãe Semiramis inventou sobre o seu filho. Lá na frente, alguns séculos depois, o Império Romano se dedicava à adoração de vários deuses, vários tipos de deuses. Mas havia um Deus em especial que era adorado em dezembro, na última semana de dezembro. Era o Deus Sol, que lá atrás, que eu acabei de dizer, era conhecido como Tamuz, o filho de Semiramis. Então os romanos nesta época adoravam Deus Sol. Então a origem do Natal não é uma origem cristã, é uma origem pagã. Mas aí no quarto século houve um imperador por nome de Constantino I. Pense em um camarada malandro. Ele era um camarada muito malandro. Ele percebe que o cristianismo está crescendo, está se expandindo, e ele tinha medo de perder o seu trono. O que ele faz? Ele diz: gente, eu também sou cristão. E ele começa a mudar a sua postura. Tudo agora tem símbolo da cruz, tudo agora tem a insígnia de Jesus Cristo. E ele diz assim: olha, em dezembro, na última semana, nós adoramos quem? Nós adoramos o Deus Sol. Pois é,
agora ninguém vai adorar o Deus Sol. Nós vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. E ele inventa, ele diz, olha, porque foi nesta data que Jesus nasceu. Posteriormente, o Papa Júlio I iria ratificar isto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Papa Júlio I falou, olha, Constantino I ele tem razão. A partir de agora, a Igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que professam a fé em Jesus, irá adorar no dia 25 de dezembro, não mais o Deus Sol. Nós vamos adorar o nascimento de Jesus. Nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Quando nós chegamos nesta parte da história, nós pensamos que então o Natal é uma coisa satânica, é uma coisa pagã. Mas pense bem, se eu perguntasse a vocês, se aqui no Brasil, no dia que é comemorado o dia da Nossa Senhora de Aparecida, esse dia fosse substituído pela adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem aqui votaria contra? Todos aqui votariam a favor de substituir uma festa pagã por uma festa cristã. Então, Constantino I e o Papa Júlio I, eles vão dar um novo significado à festa pagã que os romanos eles tinham. E eles vão dizer, olha, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Há outro erro por parte dos crentes que nesta data comemoram o Natal. É pensar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aliás, em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia nos descreve o dia em que Jesus nasceu. O máximo que nós podemos chegar é no ano em que Jesus nasceu, entre o ano 6 ou o ano 5 antes da era cristã. Vamos para o texto. A Bíblia diz, no capítulo 2, que descreve o nascimento de Jesus, que naquele ano foi publicado um decreto de César Augusto, ou seja, foi entre o ano 6 ou 5 antes de Cristo. César Augusto, o imperador romano, ele emite um decreto geral ordenando com que todas as pessoas do seu império comparecessem à sua cidade de origem para se alistar. E isto ele fez para cobrar impostos do povo. Agora vamos puxar para a lógica. Havia um período, uma estação do ano, em que no Oriente Médio ninguém se atreveria a viajar curtas ou longas distâncias. Que período era este? O inverno. O inverno no Oriente Médio, ele começa em dezembro, passa por janeiro e termina em fevereiro. Então César Augusto, de maneira alguma, iria fazer um decreto nesse período, porque ele saberia que as pessoas não poderiam trafegar durante esse período, nem navegar durante o período do inverno. Então Jesus ele não nasceu em 25 de dezembro. Agora uma coisa, há uma grande possibilidade, perceba que eu estou falando, grande possibilidade. Há uma grande possibilidade de que César Augusto tenha emitido este decreto no verão. E o verão no Oriente Médio começa no mês de junho, passa por julho e termina em agosto. Então Jesus possivelmente pode ter nascido ou em junho, julho ou agosto. Mas a verdade é que nós não sabemos a data exata do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isto não faz do Natal uma data pagã, uma data sem lógica. Há muitas pessoas que chegam a dizer assim, olha, logo que não sabe o nascimento de Jesus, por que então marcar um dia para se comemorar o nascimento de Jesus? E alguns cristãos legalistas, toma cuidado com esse crente, terrorista, crente extremista, toma cuidado com ele. Diz assim, então vamos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias. Eles falam isso não pela importância que eles dão ao nascimento de Cristo, mas é uma atitude legalista. Por exemplo, todos aqui têm mãe, algumas pessoas têm mãe, mas há um dia no ano em que se é comemorado o dia da... Que
tal essas pessoas que falam que deve ser comemorado o nascimento de Jesus todo dia do ano, presenteassem suas mães todo dia do ano? Não seria bom? Se essas pessoas não concordassem com isso, seria apenas hipocrisia. A data 25 de dezembro do nascimento de Jesus é uma data simbólica. Não é que Jesus nasceu em 25 de dezembro, não é, mas é uma data simbólica. Isto não pede de maneira alguma a alegria que tem nesta data, porque todos os dias do ano nós nos alegramos na presença de Deus, sim ou não? Nós nos alegramos, agradecemos a Deus pela salvação, pela encarnação do Verbo de Deus, mas há um dia especial que nós nos dedicamos inteiramente a comemorar, e esta data é o 25 de dezembro. Voltando para uma abordagem agora teológica, é pecado comemorar o nascimento de Cristo? De maneira alguma. Quem foram os primeiros a comemorar o nascimento de Jesus? Vamos para o texto. Os anjos do Senhor. Quando Maria em Belém, ela dá luz a Jesus em um local onde os animais faziam a sua refeição. Maria, ela pega Jesus, ela limpa Jesus, envolve Jesus com faixas, deixa aquele bebezinho bem bonitinho dentro de uma manjedoura, ela coloca lá. A Bíblia diz que não muito longe dali haviam pastores cuidando dos seus rebanhos, quando de repente apareceu um anjo do céu e todo mundo ficou amedrontado. Aquele anjo disse para os pastores que estavam ali: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. No versículo 14, a Bíblia descreve o cântico de uma grande miríade de anjos. A Bíblia diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A Bíblia nos mostra que o nascimento de Jesus Cristo foi motivo de alegria. Os anjos ficaram alegres. Foi motivo de salvação. O anjo disse: o Salvador, o Cristo nasceu. Motivo de paz. Os anjos disseram: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nascimento de Jesus, a comemoração simbólica do nascimento de Jesus em 25 de dezembro não é pagão. Pagão é se você dentro da sua casa fizesse uma refeição, olhasse para cima e glorificasse ao Deus Sol, a Tamuz. Mas quando eu e você glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, por se despir de sua glória, por se revestir desta carne humana, se humilhando para nos salvar, eu estou adorando ao único Deus, ao único Senhor e Salvador. Eu posso, sim, eu posso neste dia glorificar o nome de Jesus. Eu posso neste dia enviar mensagem para a minha família, para os meus amigos, dizendo Feliz Natal, e colocando o versículo lá do nascimento de Jesus Cristo. Irmão, durante o ano existem duas datas cristãs famosas. Quais são? Páscoa e o que? Natal. Agora eu acho que eu dei a resposta. Agora eu vou perguntar para os irmãos: qual a data, ou quais as datas aonde a igreja mais evangeliza? Qual é? Páscoa e Natal. No Natal, as redes sociais se enchem da igreja do Senhor Jesus Cristo evangelizando.
trazendo as boas novas de alegria. Na Páscoa, enche-se as redes sociais, apresentando: o nosso Cordeiro Pascual foi morto lá na cruz do Calvário para nos salvar. Lá no Êxodo, o Cordeiro morreu e tiveram que passar o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas para que eles tivessem salvação. Hoje o nosso Cordeiro morreu na cruz do Calvário e a nossa casa espiritual está marcada com o sangue de Jesus para nossa salvação. São as duas datas aonde a igreja mais evangeliza. Quem diz que o Natal não deve ser comemorado, nunca entregou panfleto na casa de ninguém. Nunca. Porque se entendesse a grandeza, a oportunidade, assim como Paulo diz: uma grande porta me foi aberta, mas há muitos adversários. Assim, muitas pessoas são adversárias da oportunidade que Cristo está colocando diante do mundo. Você sabia que há países onde o Natal é proibido? Países islâmicos, países comunistas. Por quê? Porque eles não querem de maneira alguma a divulgação em massa do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eles não querem. Por quê? Porque é nesta data onde a igreja se levanta forte para anunciar que o Verbo vivo de Deus já veio, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue para salvar a humanidade. A igreja precisa tomar posse do que é dela. É verdade que lá no 4º século, Constantino I e o Papa Júlio I tiveram esta atitude. Constantino I teve esta atitude hipócrita apenas para segurar o seu trono. É verdade. Mas a igreja precisa saber: a Páscoa e o Natal pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem trabalhado, Ele tem trabalhado na ingenuidade de muitas pessoas, vamos dizer assim, para tentar apagar Jesus da história. Por exemplo, na Páscoa, quem é o símbolo da Páscoa? É o coelhinho. Mas o símbolo da Páscoa, segundo a Bíblia, é o quê? É o Cordeiro de Deus. O símbolo da Páscoa verdadeira é o Cordeiro e o sangue. Mas aí a igreja fez o quê? Não podemos comemorar. Não podemos, é pagão. Aí o que o mundo fez? Coloca o coelhinho e o chocolate para enganar. E aí vai se calando a igreja. Chegou no Natal, da mesma maneira, muitos crentes dizem: não se pode comemorar. O que foi que o diabo fez? Vamos lá e coloca o Papai Noel. Vamos lá colocar o Papai Noel, que ele vai descer pela chaminé e vai entregar um presente. Não tem nada a ver com o verdadeiro Natal. Mas tudo isso aconteceu porque a igreja está deixando sair de suas mãos aquilo que lhe pertence. Quando chegar a Páscoa, é aí que nós temos que mandar mensagens em massa para nossa família e amigos, dizendo: vamos comemorar, porque o Cordeiro Pascal de Deus já foi sacrificado pela nossa salvação, meu irmão. É isso que nós temos que fazer. Chegou o Natal, mandar a mensagem: Feliz Natal. Qual que é o versículo bíblico? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que parar de nos basearmos nos achismos, no esgoto das redes sociais, e nos basearmos na palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, para não ser um crente bobo, um crente legalista, extremista, teorista. Irmão, tem crente que só falta colocar uma bomba nele, chegar em um local e falar: Deus é grande, pum! E tão extremista que ele é, porque ele olha e vê: é pecado, tudo é pecado. Passa o ano todinho falando mal, fofocando, invejando, perseguindo os outros. Mas o 25 de dezembro é do diabo. Não vou comemorar. É do diabo.
Em cada país, em cada cultura, tem a sua forma de comemorar, é verdade. E nós não devemos, de uma maneira irracional, energética, sem analisar os fatos, atribuirmos aquilo a um culto de idolatria. Nós não podemos. Por exemplo, a árvore de Natal. O irmão me mandou uma mensagem esses dias. A irmã falou: irmão, árvore de Natal é pecado, sim ou não? Quem aqui acha que a árvore de Natal é pecado? Vocês não levantam a mão porque vocês estão com medo. Eu sei que tem gente aqui que acha. Quem acha que a árvore de Natal é errado, levanta a mão. A irmã ali, quem acha? A irmã ali acha que a árvore de Natal é pecado. Agora deixa eu perguntar aos irmãos: quem foi o primeiro protestante a colocar uma árvore de Natal em casa? Quem foi o primeiro protestante? Vamos dizer, quem foi o primeiro evangélico a colocar a árvore de Natal em casa? Quem foi? Martinho Lutero, que deu início à reforma protestante, aquele que colocou as 95 teses na porta da igreja católica. Tem crente que nunca deu uma martelada na casa do ímpio. Não entende, não é agressão. Estou falando de evangelizar e diz que tudo é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Isso é apenas uma decoração. Quer ver? Vocês acham que é pecado. Quem aqui já realizou aniversário e encheu balões? Papo. Quem aqui? Vocês não vão levantar a mão. Eu sei que vocês não vão. Mas eu sei que vocês já... Eu sei. Quem aqui já tem aniversário e teve bolo? Aquele bolo decorado. Aniversário sem bolo não é aniversário. Quem? Quem aqui já colocou uma velinha? Agora, antigamente, aquelas velas que ficava a idade, né? E a pessoa apagava. Agora que coloca assim, faz aquelas faíscas. Muita gente já colocou. Então, peraí. No meu aniversário, eu posso enfeitar a minha casa, não é? Agora, no dia de Jesus, eu não posso? No meu aniversário, não é idolatria. Mas no dia de Jesus, em comemoração, não posso enfeitar a minha casa. Irmão, é apenas um enfeite. Pecado é colocar imagens e esculturas dentro de casa. Isso que é pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Escute uma coisa: a comemoração do Natal não é ordenança bíblica. Não é ordenança bíblica. É um cerimonial sem ordenança bíblica. Então, comemorar ao Natal não é condenatório para minha alma e também não é uma salvação para minha alma. Ou seja, comemorar ou não comemorar não vai me fazer ser condenado ou ser salvo. Apenas o sacrifício de Jesus é que traz salvação à vida do homem. Então, irmão, eu posso não comemorar? Você pode não comemorar, tranquilo, você não vai perder a salvação. Jesus não vai te olhar por cara feia por você não estar fazendo o aniversário dele. Mas uma coisa, quando eu aproveito esta oportunidade para evangelizar, para dizer ao mundo: o meu Salvador já nasceu, ele já veio, já nasceu, cresceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está à destra do Deus Pai e breve voltará. Eu estou aproveitando a oportunidade. Irmão, eu tenho que decorar minha casa. Isso, irmão, isso aí da sua casa que cuida é você que escolhe. Isso não vai trazer condenação ou salvação para a sua casa. É você que escolhe. Quer decorar? Decore. É exato. Isso. Somente não com Papai Noel, pelo amor de Deus. Eu já vi pais ensinando os seus filhos, pais crentes, que existe Papai Noel. Olha, se você não se comportar, Papai Noel não vai te dar presente. Para com isso. Tem que ensinar para a criança. Papai Noel não existe. É Jesus que existe. Hoje não se comemora Papai Noel. Hoje nós comemoramos a encarnação do Verbo vivo de Deus. E é assim que vai se ensinando.
E aí muitas pessoas, eu já ouvi alguns questionamentos de algumas pessoas dizendo: não, irmão, é a árvore de Natal. E aí começa as invenções mirabolantes. Não sei qual foi a fonte que essas pessoas acharam, mas aí começa: não, é porque Tamuz morreu, estava subindo numa árvore e caiu no chão, e por isso que todas as árvores de Natal é um pinheiro. Você já percebeu que as árvores de Natal é um pinheiro? Aquele negócio bonito, aquela árvore assim bonita, é um pinheiro. Aí todo mundo fala: olha, por isso que é um pinheiro, porque Tamuz subiu, caiu, quebrou o pescoço. Não tem nada a ver com isso. O costume de se comemorar o Natal veio de onde? Do Oriente Médio. Em dezembro lá é o quê? Inverno. Já ensinei isso para vocês. É inverno. Vocês podem observar, no inverno, as plantas, elas ficam o quê? Some as folhas. Sim ou não? Some as folhas. Fica feia. Some as folhas tudo. Mas só há uma árvore que ela mantém o verde dos seus galhos e das suas folhas. Qual é? Pinheiro. Então, o costume, a cultura de se comemorar o Natal não veio do Ocidente para o Oriente, mas do Oriente para o Ocidente. Então, veio de lá para cá o costume. Então, como lá em dezembro é inverno e eles gostaram de enfeitar, vamos enfeitar as árvores. Qual é a árvore que está bonita? É o pinheiro. Colocou. Aí veio de lá para cá, e aí o nosso povo absorveu esta cultura. Se você quiser, meu irmão, decorar o pé de manga, de acerola, pode decorar o que você quiser, porque isso são questões culturais. Então nós não podemos estar nos perdendo nessas questões culturais. Nós não podemos gastar tempo debatendo sobre essas questões. A árvore de Natal é a bolinha, é a estrela na árvore, isso e aquilo. Nós temos que conservar aquilo que a Bíblia nos diz. Quer comemorar? Comemore. Não quer? Não comemore. Mas também não saia falando coisas que não condiz com a história e nem com a teologia bíblica. Se você não se sente bem, fique caladinho, fique caladinha, mas cumpre o seu papel como cristão, evangelizando, anunciando ao mundo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele veio em carne. O apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É isso que o nascimento de Jesus representa para nós. A encarnação do verbo vivo de Deus representa Deus conosco, porque quando Jesus, Ele nasceu, Ele se encontrava ali na manjedoura. Toda a humanidade poderia naquele exato momento dizer: Deus está conosco. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, há uma profecia que ele se chamaria Emanuel. Não de um nome registrado, mas de seu papel e de sua função. Jesus é o Deus conosco. E sempre quando nós nos lembramos da encarnação do verbo vivo de Deus, nós podemos nos alegrar. Deus está comigo, Deus é conosco. E nós não só, meu irmão, falar isso conosco mesmo, mas dizer para todo mundo ouvir: Deus é conosco. Jesus, Ele é o remédio da humanidade doente. Jesus, Ele é a luz da humanidade que anda em trevas. Jesus, Ele é a ponte que leva esta humanidade afastada e caída ao encontro de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Rei, Ele é o dominador, e nós precisamos guardar isso bem no nosso coração. É por isso, meu irmão, que eu acho até bom que é comemorado no final do ano, porque é justamente no final do ano onde aparecem as mais diversas murmurações. Esse ano foi ruim. Esse ano eu fiz muitas orações e Deus não atendeu nenhuma. Esse ano tá chato. Esse ano só foi isso, só foi aquilo, murmuração. Mas chega uma data como esta, nós temos que encarar a verdade. Não, este ano foi bom.
eu dou graças a Deus. Eu me lembrei de que Deus, na sua infinita bondade, o seu eterno amor, nos enviou o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Eu me lembro da bondade, eu me lembro do amor de Deus com a minha alma. Eu me lembro quando a Bíblia diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, também não vai poupar nada para ajudar-nos. Aquele, meu irmão, aquele que lá no céu disse: eu vou me despir da minha glória, eu vou me humilhar em carne humana para salvá-los, este mesmo sempre continuará com as mãos estendidas sobre a nossa vida, para nos livrar, para nos proteger, para nos salvar e para nos dar vitória. Este mesmo que esteve disposto a se humilhar, nascendo aquele bebezinho frágil, todo sujo, Maria limpando. Foi colocado em um berço de ouro? Não, na manjedoura, lugar onde fica animais. Mas era ali mesmo que ele tinha que ficar, porque a Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus. Ali mesmo ele tinha que ficar, porque o Cordeiro de Deus nasceu para ser sacrificado pela salvação da nossa alma. Que a gente possa enxergar as coisas de uma maneira diferente, não de uma maneira legalista, extremista, terrorista, mas enxergar tudo como uma ótima oportunidade para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Quando nós andamos assim, o Espírito Santo de Deus nos dá até estratégia para pregar a palavra de Deus. Certo dia o apóstolo Paulo estava em uma missão. Ele estava onde? Em Atenas, capital da Grécia, cidade terrivelmente idólatra. A Bíblia diz que Paulo, ele olhava de um lado para o outro e o coração dele ficou triste. Olha só, ficou triste o coração do irmão Paulo. Ficou triste. Porque ele olhava e via todo mundo adorando diversos deuses. Alguns historiadores dizem, meu irmão, que a cada esquina da cidade de Atenas havia um altar idólatra. O povo idólatra demais. O apóstolo Paulo, ele para e ele começa a pregar. A cidade toda se barulha e chega ao encontro dele e diz: o que é que você está falando aí? O que é que você está pregando? Esse Deus aí não é o Deus que nós adoramos aqui. Mas o apóstolo Paulo era um homem de Deus, ele tinha sabedoria de Deus. O que ele usa? Ele diz: gente, calma, eu estava passando pelas ruas de vocês e encontrei um altar sem imagem. E naquele altar estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pegou o gancho nisso e ele disse: é esse Deus que eu vim anunciar, é o Deus desconhecido que vocês estão adorando sem saber. Os atenienses abriram os olhos, arregalaram os olhos e ficaram pasmos ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Quando eu e você temos a sabedoria de Deus, até aquilo que o diabo diz é meu, nós falamos: não é teu não, Satanás, é de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque tudo é de Deus, meu irmão. Nós temos que arrancar das mãos de Satanás aquilo que Deus já deu para as mãos da igreja dele na terra. A igreja é tão poderosa que a Bíblia diz, Jesus ele falou: as portas do inferno irão prevalecer. Você já percebeu que Jesus não diz o escudo? Por quê? Porque o inferno, ao ver a igreja, em Atos 2, o inferno fez o quê? Correu. Entrou dentro do inferno, fechou as portas. O que a igreja fez? A igreja está marchando para arrebentar as portas do inferno e resgatar as almas que estão cativas, sendo escravizadas e perturbadas por Satanás. E como a igreja faz isso? Aproveitando cada oportunidade que ela tem para anunciar o evangelho de Jesus, para pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus mova o coração do povo dele, nos levante em um grande movimento de avivamento e evangelização. O reverendo Billy Graham, o maior evangelista do nosso século, pregava para mais de 100 mil pessoas. O maior evangelista. 25 de dezembro, ele botava uma cadeirinha, colocava a câmera, colocava uma árvore de Natal, Feliz Natal, pregando o evangelho de Jesus. Muitas pessoas foram salvas.
Que dia foi que você se converteu? Eu me converti no dia 25 de dezembro, quando eu ouvi pela rádio ou pela TV Billy Graham me falar do amor de Deus, me falar da humilhação do verbo vivo de Deus. Porque quem aproveita as oportunidades será usado por Deus para curar, para libertar. Quem aproveitar as portas que Deus tem aberto, Deus lhe usará com grande poder, com grande força sobre esta terra. Deus está falando com pessoas aqui, porque Deus quer usar pessoas que estão aqui poderosamente sobre a terra. E as portas não estão fechadas, as portas estão abertas. Nós que não queremos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, porque sempre aparecem desculpas esfarrapadas. E o nosso Deus, Ele está lá no seu trono, e a sua voz está ecoando pelos céus eternos. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? E Ele quer que um homem, assim como o profeta Isaías, responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este dia, meu irmão, seja um dia de alegria, mas também de conscientização, que nós precisamos anunciar ao mundo a palavra de Deus. Nós precisamos crescer na presença de Deus, na graça e na sabedoria, para pregar com autoridade, com graça, com poder o Evangelho de Jesus e levar muitas pessoas à salvação, conduzir muitas pessoas à porta da salvação. Há muitas pessoas que estão aleijadas. Deus quer que a gente vá lá, pegue essas pessoas no colo, venha, vou te conduzir até Cristo. Há muitas pessoas que estão cegas. Deus quer que a gente vá, tome elas pelas mãos, vem, eu vou te guiar até Cristo, porque Ele te curará desta cegueira. Há muitas pessoas que até estão mortas. Deus quer que a gente pegue o seu cadáver e leve até os pés de Jesus, porque Jesus ressuscitará. A Bíblia diz: levanta-te dos mortos e Cristo te esclarecerá. Até os mortos ressuscitarão, meu irmão. Até os mortos espirituais ressuscitarão ao ouvir a palavra de Jesus pelos nossos lábios. Meus queridos, o ano de 2023 já está às portas, e é um ano de uma grande oportunidade de evangelização. A igreja tem que apertar os cintos e decolar na evangelização, na divulgação do Evangelho de Jesus, pela internet, pelas ruas, pelas congregações, pelos salões de culto. Sim, no trabalho, na escola. Deus deseja que a cada tempo nós estejamos falando do amor dele, apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus ilumine a mente e o coração de cada um dos irmãos, para que você venha compreender a perfeita vontade de Deus e venha ser agradável ao Senhor Jesus. Que Deus venha iluminar os teus olhos, dando-lhe inteligência, sabedoria, discernimento, para você saber identificar cada coisa por sua categoria, e assim glorificar o nome do nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. Se coloque sobre seus pés, em nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você neste momento feche os teus olhos e comece a glorificar a Deus, agradecendo-lhe, agradecendo a Deus pela encarnação do Verbo vivo de Deus, agradecendo pelo nascimento de Jesus Cristo, agradecendo pelo amor, pelo altruísmo de Jesus, pelo despreendimento de Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o nome, meu Pai. Nós te exaltamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é perfeito. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Que
as portas sejam abertas diante de nós, as portas da evangelização, as portas da pregação da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ilumina, nos esclarece. Em nome de Jesus. Amém.